podcast Doquimacia. Jornalismo, filosofia, direito e muito mais. Você está preparado? Poupança tem retirada líquida de 87,82 bilhões de reais em 2023. Rendimentos creditados nas contas somam 73 bilhões de reais. Pelo terceiro ano seguido, o saldo das cadernetas de poupança caiu, com o registro de mais saques do que depósitos em 2023, em um cenário de juros e endividamento ainda altos no país. No ano passado, as saídas superaram as entradas em 87,82 bilhões de reais, de acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira, 8, pelo Banco Central, BC. Em 2023, foram aplicados 3,83 trilhões de reais, contra saques de 3,91 trilhões de reais. Apenas os meses de junho, com 2,59 bilhões de reais, e dezembro, com 13,77 bilhões de reais, registraram saldo positivo, com mais depósitos do que saques. Nos demais meses do ano, houve saídas líquidas. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram 73,08 bilhões de reais em 2023. Agora, o estoque aplicado na poupança é de 983,03 bilhões de reais. O saque de recurso das cadernetas acontece em um momento de alto endividamento no país. De acordo com o BC, o endividamento das famílias, relação entre o saldo das dívidas e a renda acumulada em 12 meses, em operações de crédito chegou a 47,6% em outubro do ano passado. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, também apontam que o endividamento ainda alcança cerca de 76,6% das famílias brasileiras. Os saques na poupança se dão também porque a manutenção da taxa básica de juros, a Selic em alta, estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho. Isso porque o rendimento da poupança segue limitado. Atualmente, a poupança rende 6,17% ao ano mais a taxa referencial, TR. Essa regra vale quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, o que ocorre desde dezembro de 2021. Quando os juros básicos estão abaixo desse nível, a poupança rende apenas 70% da Selic. Fuga recorde. O resultado negativo de 2023, entretanto, foi menor do que o verificado em 2022, quando a poupança teve fuga líquida, mais saques que depósitos, de 103,24 bilhões de reais. O resultado foi recorde, em um cenário de inflação e endividamento altos. Em 2021, a retirada líquida chegou a 35,49 bilhões de reais. Já em 2020, a poupança tinha registrado captação líquida, mais depósitos que saques recorde de 166,31 bilhões de reais. Contribuíram para o resultado a instabilidade no mercado de títulos públicos no início da pandemia da Covid-19 e o pagamento do auxílio emergencial, depositado em contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal. Diese, preço da cesta básica diminuiu em 15 capitais em 12 meses. Taxas positivas acumuladas ocorreram em Belém e Porto Alegre. O valor da cesta básica diminuiu em 15 capitais em 2023. As principais reduções acumuladas no período de 12 meses, entre dezembro de 2022 e no mesmo mês do ano passado, foram registradas em Campo Grande, menos 6,25%, Belo Horizonte, menos 5,75%, Vitória, menos 5,48%, Goiânia, menos 5,01% e Natal, menos 4,84%. Já as taxas positivas acumuladas ocorreram em Belém, 0,94%, e Porto Alegre, 0,12%. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, que realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos em 17 capitais. A tendência, para o conjunto dos itens, foi de redução, movimento que, junto com a revalorização do salário mínimo e a ampliação da política de transferência de renda, trouxe alívio para as famílias brasileiras, que sofreram, nos últimos anos, com aumentos de preços dos alimentos, em geral, acima da média da inflação, concluiu o DIESE, em nota. A entidade aponta que a questão climática, os conflitos externos, o câmbio desvalorizado que estimula a exportação, e o forte impacto da demanda externa sobre os preços internos das commodities acarretaram preocupação em 2023 e podem ser importantes desafios para 2024. Comparação mensal entre novembro e dezembro de 2023, o valor da cesta subiu em 13 cidades, com destaque para Brasília, 4,67%, Porto Alegre, 3,70%, Campo Grande, 3,39% e Goiânia, 3,20%.
As diminuições ocorreram em Recife, menos 2,35%, Natal, menos 1,98%, Fortaleza, menos 1,49% e João Pessoa, menos 1,10%. Em dezembro de 2023, o maior custo da cesta foi em Porto Alegre, R$ 766,53, depois em São Paulo, R$ 761,01, Florianópolis, R$ 758,50 e no Rio de Janeiro, R$ 738,61. Aracaju, R$ 517,26, Recife, R$ 538,08 e João Pessoa, R$ 542,30, registraram os menores valores médios. Com base na cesta mais cara, que em dezembro foi a de Porto Alegre, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria equivaler a R$ 6.439,62 ou 4,88 vezes o valor atual do salário mínimo, de R$ 1.320. Em novembro, o mínimo necessário correspondeu a R$ 6.294,71 ou 4,77 vezes o piso vigente. Em dezembro de 2022, ficou em R$ 6.647,63, ou 5,48 vezes o piso em vigor, que equivalia a R$ 1.212. A estimativa do DIEESE leva em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Em dezembro de 2023, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi 109 horas e 3 minutos, considerando o trabalhador remunerado pelo salário mínimo. Em novembro, a jornada necessária era de 107 horas e 29 minutos. Em dezembro de 2022, a média era de 122 horas e 32 minutos. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, descontado o valor referente à Previdência Social, o levantamento mostra que o trabalhador remunerado pelo Piso Nacional comprometeu, em dezembro de 2023, 53,59% do rendimento para adquirir os mesmos produtos que, em novembro, demandaram 52,82%. Em dezembro de 2022, o comprometimento era de 60,22%. Lula afirma que perdão a golpistas soaria como impunidade. O presidente discursou em evento sobre os atos antidemocráticos de 8/1. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta segunda-feira, 8, uma punição exemplar para quem teve qualquer participação nos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. Em discurso, Lula afirmou que o perdão a essas pessoas soaria como impunidade. A declaração foi dada durante ato em defesa da democracia, realizado no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento marcou um ano da depredação dos palácios da Praça dos Três Poderes, em Brasília. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra o seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade. E a impunidade, como salvo-conduto para novos atos terroristas, destacou Lula. Ele fez coro à mensagem das autoridades presentes no ato. O evento Democracia Inabalada teve, além de Lula, a presença dos presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, PSB Minas Gerais, e do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, além de parlamentares, ministros, ex-ministros e representantes da sociedade civil. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, foi a primeira a discursar, falando em nome dos governadores do país. Lula também observou que a tentativa de deposição da democracia, que se baseia no desrespeito ao resultado das eleições, teria consequências drásticas para a estabilidade política do país. Se a tentativa de golpe fosse bem-sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados ou destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, teria sido roubada. E a democracia, destruída. A esta altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e às desigualdades teria voltado à estaca zero, afirmou. O presidente ainda elogiou a coragem de parlamentares, governadores e governadoras, ministros e ministras da Suprema Corte, ministros e ministras de Estado, militares legalistas e, sobretudo, da maioria do povo brasileiro. Para o presidente, essa coragem garantiu que o dia de hoje fosse de celebração da vitória da democracia sobre o autoritarismo. Aproveitando a presença no Senado, Lula ainda fez menção aos trabalhadores Polícia Legislativa, que se recusaram a aderir ao golpe e defenderam o prédio do Congresso Nacional durante a invasão, mesmo em minoria.
Podcast Doquimacia. Jornalismo, filosofia, direito e muito mais. Você está preparado?